Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta terça-feira, hoje, dia 23 de setembro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Muita paz, muita saúde, muita sabedoria para todos nós. É importante que a gente esteja sempre focado no Evangelho, para que assim a gente possa aprender mais com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós sermos cada vez mais adoradores de Deus, adoradores somente de Deus. E assim nós possamos avançar para águas mais profundas. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 19 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, nessa terça-feira, o evangelho de Lucas, Jesus aproveita aquele momento onde tem uma grande multidão e onde sua mãe e seus parentes queriam ter com ele. E Jesus diz a quem está ali, a multidão, a todos que estão ali ao seu redor: a minha família é quem está perto de mim. A minha família é quem quer andar comigo. A minha família são todos nós que estamos buscando a cada dia sermos menos pecadores e sermos mais cristãos. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também entendamos que Jesus aqui não quis menosprezar sua mãe e seus parentes. Nós sabemos que Maria não tinha outros filhos, só tinha Jesus. Naquele tempo era comum chamar os primos e outros parentes de irmão. Até hoje nós chamamos, ô irmão, ô irmã, né? Então, Jesus aproveita para fazer essa catequese. Jesus amava sua mãe, Jesus ama Maria. Mas Jesus aproveitava todos os momentos que tinha para catequizar, para ensinar o povo, para que o povo cada vez mais se aproximasse de Deus. Porque Jesus veio trazer a boa nova de Deus, veio trazer tudo o que ele ouviu do Pai. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui no Evangelho as pessoas estavam ao seu redor, estavam ouvindo a sua palavra. E até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente esteja também focado na oração e na fé para sempre nos mantermos perto de Jesus. E ele diz aqui: Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que colocamos a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus em prática, somos a família de Jesus, somos a família de Deus. Ele está sempre perto de nós. Não podemos fazer parte dessa família se estamos afastados de Deus, se estamos no pecado, se estamos sem querer a conversão. É importante nós nos lembrarmos que nós somos pecadores. Isso é a nossa condição humana. Os santos também eram pecadores. Santo Antônio, aqui padroeiro da minha cidade, era pecador, mas eles se converteram, eles se dedicaram à palavra de Deus e se tornaram santos. Essa missão também não é impossível para nós. Basta querermos, basta também que a gente se empenhe para isso. Porque todo dia nós pecamos. Tem dia que a gente peca mais do que esperava. Porque nos falta ainda o esforço, nos falta ainda a firme decisão de não pecarmos. Ou se pecarmos, seja o mínimo possível.
Mas o problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que muitas vezes nós se afastamos dessa família de Jesus. Nos afastamos da família de Deus para se aproximarmos de outras famílias que não nos levam à salvação. A pergunta que fica para todos nós hoje é: de qual família eu estou me aproximando? É da família de Jesus ou é da família do mundo? Aquela que nos leva ao pecado, à perdição e à ruína total. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher sábia erguem a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Mas o homem e a mulher imprudente, o homem e a mulher sem sabedoria, constrói a sua casa sobre a areia. E na primeira tempestade, na primeira ventania, a casa cai. E a sua ruína foi completa. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse dia de hoje, nessa terça-feira abençoada, a gente possa perseguir a família de Jesus. Perseguir no bom sentido. Perseguir no sentido de nos aproximarmos, caminharmos para a família de Jesus. Fazermos parte dessa grande multidão que até hoje está ao redor de Jesus. É importante que nós, como cristãos batizados, sempre estejamos procurando a salvação. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a cada dia a gente busque ser melhor. Busque entender aqui a palavra de Jesus. É preciso que a gente ouça, leia e procure entender o que Jesus quer dizer para nós. A minha família é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra do mundo e às vezes estamos ouvindo a nossa própria palavra. Estamos nos deixando levar pelos nossos desejos, pelas nossas falhas. Às vezes deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos. É preciso que a gente haja sempre na retidão. Sabemos que não é fácil. Tem dia que a gente não consegue, mas devemos sempre estar em busca dessa perfeição. Não é nada fácil, não devemos ser hipócritas, mas se nós estivermos sempre em busca dessa perfeição, vamos melhorando a cada dia. É como você que quer aprender a fazer uma coisa que você admira. Você vai a primeira vez, fica mal feito, a segunda vez já melhorou um pouquinho. Aí você vai tentando, até o dia que você consegue. Porque você teve a persistência, você perseverou. Assim também é a nossa conversão. Assim também é a nossa busca pelo reino eterno. É assim que conseguimos avançar para águas mais profundas. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós todos entendamos que para saborear o mel é preciso, muitas vezes, se expor às picadas das abelhas. Não podemos saborear o mel sem correr o risco de enfrentar as abelhas. E para chegarmos ao reino de Deus, para entrarmos na salvação eterna, é preciso a gente perseverar, carregar nossas cruzes e manter a fé firme e as orações em dia. Porque ninguém consegue chegar a perfeição nenhuma sem a busca diária, sem o estudo diário, sem a prática diária. É preciso que a gente se converta o quanto antes, porque não sabemos o dia que seremos chamados à prestação de contas. Meus irmãos e minhas irmãs, que assim possamos agir para que nós possamos salvar a nossa alma e a alma daqueles que estão ao nosso redor. E para isso é preciso sempre estarmos aos pés de Jesus, com a nossa adoração, com o nosso respeito e com a nossa fé,
sempre firme, porque se deixarmos entristecer pelas dificuldades do dia a dia, vamos nos abater e se afastar da nossa salvação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe sempre.